Na verdade, desde o início que é essa conversa boa. E se manifestem. Quando alguém quiser se manifestar, fique à vontade. É preciso entender o seguinte, eu sei de algumas coisas, Rodolfo sabe de muita coisa. Laíris, Zeca, Bastião, sabem de muita história. Laíris dizia essa semana, primo, e quando a gente se for, primo, quem é que vai cuidar da nossa história, né, Laíris? Apareceu o Rodolfo. Eu vi ontem a neta de Zeca Maia, uma garotinha, pesquisa bastante sobre a família. E eu fiquei sensibilizado com isso. O interesse que ela tem pela família. Pessoal, alguém me disse, pois é, Otávio, disse, converse, conte umas histórias, brinque. As minhas aulas sempre estão ali, a Dilânia foi minha aluna, a minha filha mais velha foi minha aluna há 8 anos também. E a minha aula era um momento de alegria. Um momento de alegria, divertimento. Claro que tinha um momento sério, né? Eu cheguei numa oficina de pintura de carros de corrente. As pessoas sempre acham que eu só gosto de futebol. E o rapaz disse, caba que treinava time bem era aquele Leba. Ô caba chato, viu? Eu digo, amigo velho, Lé sou eu. Ele ficou com vergonha e eu também, né? Quando eu vinha para cá um dia desses, e alguém dizia, 2 andorinhas estavam voando. Passou um avião. A andorinha disse, mulher, como ele voa rápido. Eu disse, mulher, ele tem fogo no rabo. Para que essa conversa flua com alegria, é preciso que nós tenhamos fogo no coração. Mas não faz mal, não. Não faz mal, não. Eu queria isso mesmo. Eu queria que alguém falasse. Eu fiz isso no galpão do colégio estadual, o galpão lotado. Todo mundo disse, no rabo, eu fiquei morto de vergonha. Mas eu fui o culpado. Eu fui o culpado, né, Josafá? É só, tem que relaxar. O primo disse, se você falar muito, eu sei tanto casamento endogâmico desse povo, eu passo a noite sonhando com esse pessoal. Tem noite que eu não estou mais dormindo, não. A mulher disse, você não está mais acordando para ler. Eu acordo e fico mentalizando. Francisco Hermenegildo Maia de Vasconcelos, o coronel Maia, papai Maia, casou a 3ª vez. Quem foi a esposa dele lá, no 3º casamento? Idalina Rodrigues, que era a esposa de João Agripino. E qual o parentesco de João Agripino com o coronel Maia? O coronel Maia era tio de João Agripino, casou com a esposa do sobrinho. Isso era natural na família. Valdivino Lobo casou com a sobrinha. O primeiro casamento de Valdivino foi com Cléa Henriques, ou Cléa Florentina Henrique de Sá, mas ele casou, o segundo casamento de Valdivino foi com Corina, que era sua sobrinha em 2º grau. Sobrinha. Adolfo casou com Francisca Delmira, que era filha de Delmira e de Delmiro, sobrinha de Adolfo. Grande. Quem? Com a sobrinha. Eu quero isso de vocês. Falem. Não tenham receio. Não tenham receio de falar. Pessoal, em 1640, nasceu Antônio Costa Azevedo Maia, lá em Portugal. Ele casou com Ana Maria da Gama da Maia. Olha que a coisa vem de longe. Mas desde a Idade Média, os Azevedos já estavam misturados com os Maias. Agora, os Álvares Maia, eles nunca usaram o da Maia. Álvares Maia, um período, foi Álvares com Z, na moda de S. Depois, usaram a sigla ALZ, de Álvares Maia. Um período usaram Álvares, ALVRES, e ainda usaram Álvares. E aí veio o Alves Maia, de Francisco Alves Maia.
Lá em Portugal, nas pesquisas, só é possível pesquisar se usar o Álvares. O Antônio da Costa Azevedo Maia, ele foi o pai do capitão Pedro da Costa Azevedo. Pedro da Costa Azevedo, ele veio para o Brasil através do seu parente, Alexandre de Souza Azevedo, que era capitão-mor da Paraíba e governador. Esse, quando eu disser esse, é com todo respeito. Esse Pedro da Costa Azevedo, ele foi pai de 2 padres, Antônio Pereira de Azevedo e o padre Inácio Pereira de Azevedo. E ele tinha uma filha chamada Teresa de Azevedo Ferreira de Melo. Ela foi casada com o capitão João Ferreira de Melo. Uma filha dele chamada Ana Maria da Costa, para vocês terem uma ideia, já casou com Antônio Pereira Maia, que era irmão do nosso patriarca, Francisco Alves Maia, lá na capital da Paraíba. Mas eles já chegaram depois. Eu me antecipei só para mostrar essa relação de Azevedo Maia. Lá em Portugal ficou José Antônio de Azevedo Maia, irmão de Antônio, irmão de Pedro da Costa Azevedo. O José Antônio de Azevedo Maia era casado e os filhos dele foram esses que vieram para a Paraíba, em primeiro plano. Joana Maia Martins Barreto, casada com Pedro Velho Barreto, lá em Portugal. Antônio Domingues Maia, o padre Francisco Álvares Maia, que estava aqui nos confins da Paraíba, como diz Pedro, e foi para o Ceará. Ele consociou-se com Quitéria Maria da Soledade Alarcon, que era descendente do padre Daniel Alarcon, que veio da Espanha, perseguido pela Inquisição. E aí foi onde surgiu toda a descendência dos maias no Jaguaribe, no Ceará, no Rio Grande do Norte e do Brasil. Porque o filho dele, Francisco Maia Alarcon, foi para o seminário, desistiu, mas ficou conhecido como latinista e criou uma escola, fundou uma escola de primeiras letras lá em Tabuleiro da Areia, que ele criou, fundou Tabuleiro da Areia, depois Tabuleiro do Norte. Não é isso? Hoje Tabuleiro do Norte. Eles moram pertinho, né? Moram em Tabuleiro. Por sinal, Rodolfo, estava conversando com ele sobre os Tagines de Limoeiro. Ele conhece muito os Tagines de Limoeiro. Tabuleiro, desculpa, eu estou misturando. Pré com preá, né? Tabuleiro com Limoeiro. Ora, os filhos de José Antônio de Azevedo Maia tinham uma senhora chamada Maria de Azevedo Álvares Maia. Ela não veio para o Brasil. E ela já era casada com um primo chamado Francisco Vitorino Pereira Maia. O marido dela era primo dela. E eles foram os pais do nosso patriarca Francisco Alves Maia, Antônio Pereira Maia e Vitorino Pereira Maia. Vitorino e Antônio casaram lá para as bandas da João Pessoa, que não era João Pessoa, né? Casaram por lá. Antônio casou com a prima em segundo grau, Ana, neta de Pedro da Costa Azevedo. Daí surgiu a família Maia em Bananeiras e em Pilões dos Maias. Lá teve deputado dos Maias na Paraíba e foi assassinado. E Vitorino Pereira Maia deixou uma descendência grande na capital do estado. Misturou com várias famílias lá de João Pessoa. Ora, lá em Portugal ainda ficou Antônio de Azevedo Maia. De onde, Edivânio? Vem Manuel do Joaquim Azevedo. Ele veio para o Brasil com os 3 sobrinhos, Vitorino, Antônio e Francisco Alves Maia. Francisco Alves Maia, nosso patriarca, era mais velho do que Francisco Alves Maia, o padre. E era mais velho do que Antônio de Azevedo Maia.
Antônio casou lá em Mamanguape, Antônio de Azevedo Maia, casou lá em Mamanguape, veio para o Siridó e foi considerado o patriarca do Siridó e adjacências. Ele tinha 3 filhos. Antônio de Azevedo Maia Júnior, que fundou a cidade de Jardim do Siridó. Uma filha chamada Maria de Azevedo Maia e José de Azevedo Maia. Jardim do Siridó. Jardim do Siridó. Ora, Antônio de Azevedo Maia, eles compraram uma propriedade, uma fazenda chamada Fazenda Conceição, e foi dessa Fazenda Conceição que surgiu Jardim do Siridó. Antônio morreu com 90 anos. Ele nasceu em 1706, morreu com 90 anos de idade. Casou lá em Mamanguape com a filha do capitão Paulo Gonçalves de Almeida e Maria Valcárcer de Almeida. Josefa Maria de Moraes Valcárcer de Almeida era a esposa dele. Quando alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Eu não sei de tudo, algumas coisas. Eu conversando com o professor Jacques Tagino, que é o pai da diretora aqui, da secretária de Cultura. Jacques foi um professor durante 7 anos. Eu conversando com ele, fui a primeira vez conversar com ele, Espadim. Eu não gosto dessas coisas do passado, não. Saí um pouco desconfiado. Enoque, Eugênio, foram alunos de Jackson. Está com mais de 80 anos. Eu fui agora, conversei bastante com ele, Lenilda, que é a esposa dele, filha de Cantidiano de Andrade, que foi assassinado naquela briga de Chiquinho Suassuna com Lavoisier Maia. Conversei, ele, Espadim, se eu soubesse a metade do que você sabe, eu estava preso. É? Morou. Clinicou aqui em Catolé. Clinicou aqui. À vontade, Pedro. Pessoal, Pedro está participando. Peço só um pouquinho de atenção, viu? Pilões dos Maias. Pilões é cidade hoje, né? Antiga. Ó. Isso. É. Antônio Pereira Maia, irmão de Francisco Alves Maia, foi quem originou a família Maia em Pilões. Cidade. Isso. Certeza. Isso. Foi. É, essa mistura boa, né? Vasconcelos Maia. É, ainda tem Ardman Maia, lá em João Pessoa. É. Tranquilo, Pedro. É isso. É verdade. Tem que pesquisar. É verdade. Não tenham receio de falar. Façam como Pedro fez, porque só vai enriquecer. Antônio Pereira Maia, irmão, casou com Ana da Costa, Ana Maria da Costa, que era neta do capitão Pedro da Costa Azevedo. Eles eram primos em 2º grau. Bom, bacana. Pronto. Sai, Rodolfo. Pessoal, Antônio de Azevedo Maia foi quem trouxe os 3 irmãos para a Paraíba. Ele casou lá em Mamanguape, foi para o Siridó. Antônio
Vitorino casaram lá na capital do estado. Francisco Alves Maia ficou trabalhando, era mascate. Ele visitava as vilas do sertão, onde predominava a criação de gado. Eu estou sempre me policiando. Eu trabalhei 30 anos em rádio com futebol. E era eletrizante, né? Minha esposa disse, fale devagar, senão o pessoal sai. Foi 30 anos em rádio. Não estou porque não quero mais, eu não tenho mais. E ela disse, sim, desculpe, Pedro. Ela disse, fale devagar. E eu estou tentando. Estou sempre, de repente, dá vontade de falar rápido, aí eu fico me controlando. Francisco Alves Maia visitava também o litoral, passou para as bandas de Goiânia, Pernambuco, e lá na época de Itamaracá, e lá ele conheceu famílias de Portugal. Uma das famílias foi a família do capitão Bento de Araújo Barreto, casado com Teresa de Jesus Ferreira da Silva, filha de Inácio, que era o pai de Maria Saraiva, que era esposa do capitão Mó de Pombal. Aí falam que porque o capitão Pedro da Costa Azevedo, ele depois ficou muito rico, e ele começou a trazer os parentes de Portugal. E eles já vinham com o casamento já encomendado. Mas a diferença de idade de Teodósia para Francisco Alves Maia era de 6 anos. Porque dizem que ele a conheceu menina, criança. Solteiro. É porque eles iam solteiro por quê? Porque já vinham para casar aqui. Não. Não, é porque eles já vinham para casar aqui mesmo. Era tudo preparado. Porque Francisco Alves Maia, Antônio e Vitorino, eles nasceram em São Pedro Fins, que era uma das 10 freguesias do Conselho da Maia, lá em Portugal. No norte de Portugal, no distrito do Porto. Era uma área metropolitana. O consórcio da Maia era uma área metropolitana lá do Porto, já bem industrializada, muito povoada, um solo riquíssimo. E Francisco Alves Maia, ele era filho de um pequeno lavrador, pequeno agricultor. Eles vinham para o Brasil, Pedro, com 2 sentidos, casar e ficar rico. Um chamava o outro. Isso. Foi bacana, viu? Muito bom. Não tenham receio de participar. Faça como Pedro. Eu fico feliz. É através do erro que você acerta. É através do erro que você chega ao acerto. É verdade. Francisco Alves Maia casou com Teodósia. Teodósia é filha de Bento de Araújo Barreto. Bento de Araújo Barreto já tinha uma sesmaria aqui no Bom Jesus. Alguns historiadores dizem que Bento de Araújo Barreto morou aqui. Morou ou não morou, né, Rodolfo? Ele veio, ninguém sabe se ele morou. Francisco Alves Maia casou com Teodósia. E Bento, ele casou na vila, numa localidade chamada Nossa Senhora do Rosário, da Vila de Goiânia. Veio aqui para o Bom Jesus cuidar da propriedade. Os Oliveira Ledo, os Maias, o pessoal da Casa da Torre, eles só faziam uma coisa na vida: pegar terra. Era adquirir terras, né, propriedades. Que não é Maia. Então, ele veio para cá, mas aí Bento de Araújo Barreto já tinha uma sesmaria do Ceará. Alguém disse que não sabia se era uma sesmaria. Era uma sesmaria, claro. E ele pediu a Francisco Alves Maia que fosse para lá. Francisco Alves Maia foi, depois voltou, porque ele adquiriu a segunda sesmaria, né? Aqui na região, Cachoeira de Bom Jesus. Hoje é a cachoeira que tem carnaval, que tem vaquejada de Lauro Maia. Está na família, ele está dizendo, continua na família, que hoje é de Lauro. Lauro, filho do coronel Zé Sérgio.
Então, ele voltou. Diz a história que Bento de Araújo Barreto morreu em 1750 e que Francisco Alves Maia morreu em 1760. Um filho de Francisco Alves Maia, Antônio Ferreira Maia, porque também tinha Luiz Alves Maia, que foi padre. Um filho de Francisco Alves Maia, Antônio Ferreira Maia, casou no Ceará. Foi jovem para lá e casou com Mariana Ferreira Maciel. Filhos desse casamento, teve um Antônio que morreu criança. Teve o João Batista Ferreira Maia, para você ver como era um chama. João Batista casou com Brásia Maria da Purificação, filha de Diogo Nogueira Leitão, com Antônia Maria Barreto, onde depois Antônio Ferreira Maia ficou viúvo e veio casar com a filha de Diogo Nogueira Leitão, chamada Quitéria Nogueira Leitão. Mas no primeiro casamento, o de mais destaque foi o João Batista Ferreira Maia, que casou com Brásia Maria da Purificação, e ele foi o maia de João Batista Alves Maia, um que foi assassinado na briga com Ângelo da Quixabeira, Ângelo do Gado Bravo, que era da Guarda Nacional, matou 3 pessoas, da família de Zé Lobo. Zé Lobo, que era casado com Felícia, eram primos, porque Zé Lobo era filho de Ana Quitéria. Ana Quitéria era filha de Antônio Ferreira Maia, do segundo casamento. Mas no primeiro, os filhos dele, já disse Antônio, que morreu criança, João Batista Ferreira Maia, nasceu outro que foi o Antônio Ferreira Maia Júnior, José Sebastião Maia, Ana Clara Ferreira Maia, foram os filhos de Antônio Ferreira Maia. Com o falecimento de Mariana Ferreira Maciel, que era irmã da esposa do latinista Francisco Maia Larcon, filho do padre, ela era irmãs. Com o falecimento dela, ele veio casar com Quitéria aqui na Cachoeira do Bom Jesus e foi para o Ceará. Os filhos de Antônio Ferreira Maia nasceram no Ceará. Netos de Antônio Ferreira Maia foram registrados no Ceará. Aí depois esse pessoal vem para cá. Francisco Alves Ferreira Maia, meu quinto avô, pai de Francisco da Rocha Maia, não tem isso nos livros. O único livro que fala em Francisco da Rocha Maia é o livro de Ernesto Sobrinho, parente meu, de Edivânio, de Josafá e de todos que estão aqui. É o único livro que fala em Francisco da Rocha Maia. Mas ele diz no livro que a mãe de Francisco da Rocha Maia, que é Edivânio, vai falar muito sobre isso, e eu não quero entrar nessa seara que é de Edivânio, era mãe desconhecida. Era Ana Rocha, conhecida como Ana Bela ou Ana Gorda. Zéu, pai de Josean, que está aqui Josean. É o capitão mor da história de Catolé, foi Zéu. Lamentavelmente nos deixou. Eu encontrava Zéu fazendo caminhada, e sempre tinha uma parada para as informações. Ele dizia porque ele ouvia dos seus pais, dos avós, assim como Bastião, Josean, Laíris, Zeca Maia. Ele dizia que Francisco da Rocha Maia foi criado por Chiquinho do Mulungu. No livro de Galbi Saldanha, a história da família Saldanha Veras, eu estava torcendo que o livro saísse para ver se falava em Francisco da Rocha Maia. Não falava. E Zé contava que ele arranjou uma namorada, Francisco da Rocha Maia. E Chiquinho do Mulungu disse, se você casar com ela, você leva uma pisa. Chiquinho do Mulungu, que era a esposa de Joaquim Saldanha, o primeiro Saldanha que veio para a região, que era primo de Zé Lobo. E Francisco da Rocha Maia desapareceu de casa. Um certo dia ele chegou e disse, casei. Vai cumprir o que prometeu? Ela disse, se ajoelhe, cabra. E pegou um chicote e deu uma pisa nele com um chicote.
Isso Zé contava rindo. Era lei. Chiquinha do Mulungu era voz forte. Era mulher que resolvia as paradas como Felícia. Felícia era braço forte, mulher de fibra, que era esposa de Zé Lobo, que era mãe de Valdivino Lobo. Era mãe de José Lobo Ferreira Maia, de Valdivino, de Francisca Felícia, que casou com Antônio Rodrigues, que vai falar com isso, é Rodolfo daqui a pouco. Então, Francisco Alves Ferreira Maia veio, casou com a filha de João Francisco Fernandes Pimenta, que morava no Jatobá. Há poucos dias atrás, eu dizia, Gervásio, ou melhor, João Agripino, foi casada com Maria de Lourdes Benevides, e eu dizia para Rodolfo que o capitão Neófito Fernandes Benevides, que era o pai da esposa de João Agripino governador, era parente dos Carneiros de Caraúbas, de onde também eu estou misturado. E alguém disse a Rodolfo, não, não é verdade. Neófito Fernandes Benevides era bisneto de João Francisco Fernandes Pimenta do Jatobá, que era o sogro de Francisco Alves Ferreira Maia e de Manel Alves Ferreira Maia. Porque Manel casou com a irmã de Cosma, que era a esposa de Francisco. A esposa de Manel era Damiana. Ora, todos a mesma família, só que mudaram Bonavides para Benevides em algumas localidades. Mesmo Benevides de Souza, Marcondes Benevides Gadelha, que foi senador da República. Chegando, Francisco casou com Cosma, Manuel, irmão de Francisco, casou com Damiana. Francisco Alves Ferreira Maia nasceu em 1778. Morreu em 1831, foi assassinado. Quem sabe dessa história muito mais do que eu é Zeca Maia, que está ali. Sabe até como foi a vingança. Manuel Alves Ferreira Maia casou com Damiana. Teve 2 filhos. Manuel Alves Maia, o poeta, e Maria Olímpia Maia, que era mãe do Coronel Maia. Maria Olímpia Maia. Era mãe. Eu não vou me estender nessa parte, que aí vai ser Rodolfo. Eu vou dizer apenas os filhos. Francisco Alves Ferreira Maia foi o pai de Diogo Fernandes Maia, de Felícia, casou com Zé Lobo, que eram primos, e de Chiquinho do Mulungu, que casou com Joaquim Saldanha. Manuel Alves Ferreira Maia casou com Damiana. Nasceu Manuel Alves Maia, o poeta, ou Manuel Antônio Ferreira Maia, e Maria Olímpia Maia, do Amor Divino. Morreu Damiana, Manuel Alves Maia casou com Maria, irmã de Damiana. Aí nasceu Laurentino, Luiz Pedro, José Paulino, Joaquim, Francelina, Jardelina, Cidrulina. Quer que eu diga mais, Zé? Era gente, né? Hein? Não? Mas eu estava dando aula em São Bento, Isaac, e a Ana, que casou com Antônio Rodrigues. Foi a segunda esposa de Antônio Rodrigues, de onde vem Juarez Maia, de Catolé, João Maia, o deputado, Felinto, Epitácio e tantos outros. Isaac. Isaac está falando, a tataravó dele, Edvânio. Isso. Vou dizer agora para... Não, mas foi bom você falar. Eu estava dando aula em São Bento, o aluno disse, professor, disseram em Catolé que o senhor é doido. Doido porque eu estudo. Eu disse a ele, posso até ser doido, mas não sou besta. Eu tinha um amigo velho aqui chamado Zé Galdino do Pau de Leite. Fazia tijolo. Zé Galdino disse, eu deixei de ser besta para ser cavalo. E aí? Deixei de ser besta para ser cavalo. Antônio Medeiros, que morava aqui em frente, conhecido em todo o Brasil, caminhoneiro de Patos, dos Medeiros seu de Patos, o pai de Jairo, de Terto, de Toninho,
Fábio Suassuna, que era casado com tia Estácia, Fábio, filho de Chateaubriand, que foi juiz de Catolé. Eu sei o que ela está dizendo, Rodolfo. Vocês querem que eu diga o que é? Eu fui dar aula em São Bento. Não, eu estava fazendo uma palestra em algum lugar. E eu dizia direto, tem alguém que não está gostando do que eu estou falando. Quando eu terminei de falar, uma aluna disse, professor, quem é a pessoa que não está gostando? Não, é só um jeito de chamar a atenção. Eu usava isso para chamar a atenção dos alunos. Eu dizia, tem gente que não está gostando do que eu estou falando. Né? Era só um jeito de chamar a atenção dos alunos. Edivânio falou dos descendentes de Laurentino. Laurentino, que era filho de Manuel Alves Ferreira Maia, era do segundo casamento. Laurentino morava aqui no Valparaíso, depois da ponte aqui, Laurentino. Laurentino foi o pai de Natanael Leôncio Ferreira Maia, que era o pai de Dr. Ioiô, que era o pai de Pedro Gonçalves Maia, que era o pai de Godofredo Gonçalves Maia, que era o pai de Erasmo Maia, casado com Marlúcio Suassuna Maia Barreto, que morava no Figueiredo, perto de João Dias, morou lá. Aí tem um detalhe. Alguém aqui conheceu Laci Borges, guarda fiscal? Conheceu. Eu disse a um parente, Rodolfo estava presente, tem um filho de Laci Borges, que é meu cunhado, Marcelo. Eu disse, Marcelo é Maia. A pessoa disse, é não. Eu disse, é não. Eu digo, é. Laci Borges era filho da professora Francisca Rosado, irmã de João Rosado e Lauro Rosado, que foi prefeito de Jericó. Francisca era filha de Natália. Natália era filha de Natanael Leôncio Ferreira Maia, que era o pai de Dr. Ioiô. Dr. Ioiô, que era o pai de Arione Maia, de Dona Idália, e por aí vai. Só que Natália não era filha de Osana Gonçalves, que era esposa de Natanael Leôncio Ferreira Maia. Osana Gonçalves, filha de Bevenuto Gonçalves, que foi citado por Rodolfo, que foi prefeito daqui durante 20 anos. Natália era filha de Josefa Ribeiro Rosado, que era irmã de Jerônimo Rosado, casado com Maria Amélia Henrique Maia, filha de Laurentino. Ela estava para morrer, teve 3 filhos, e pediu a Jerônimo Rosado que casasse com a irmã mais nova dela, Isaura Rosado, Isaura Henrique Maia, que passou a ser Isaura Rosado. Descendente, todo aquele pessoal dos números, Dona Despa, Van, e por aí vai, Dizuí, por aí vai. Eu vou, Rodolfo, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas eu tenho que respeitar os colegas. Mas eu vou só dizer uma coisa. Nos ramos, é porque eu estou combinado com o Rodolfo, eu combinei com... Não, é porque você não sabe do que nós combinamos. Eu combinei com o Rodolfo para eu não falar nos ramos. Porque quem vai falar nos ramos, está ali Isaac, está ali Edivânio, é porque você não sabia. A gente combinou, Lé, não fale nos ramos. Rodolfo, não, tranquilo, tranquilo. Muitas pessoas em Catolé, pessoas são da família Maia. Um dia desses, Antônio de Salustre, lá do bairro Natanael Maia, que anda empurrando a bicicleta, falou para um parente nosso, disse, eu sou Olímpio. Você é Olímpio? Sou. Antônio foi buscar o registro para mostrar. Antônio é neto de Helena Olímpia Maia. Helena Olímpia Maia, filha de Luiz Pedro Ferreira Maia, de onde descende Robério, que está lá atrás. Taíde Cabeleireiro, aqui no Tancredo Neves, é descendente de Zeca Maia, que era casado com Urbana. Urbana, que era irmã de Laura e Marta, que eram as avós de Laíris Maia, que está ali. Eram as avós de Laíris. Filhas de Manuel Antônio Maia de Vasconcelos, irmão de João Agripino, casado com Ernestina. Ernestina, filha de Benício, irmão do coronel Maia. Benício, casado com Maria Madalena de Deus e Vasconcelos Maia. É seu avô quem, Zeca? Quem era seu avô, Zeca? Rochael. Bacana, né? Eu garanto, Rodolfo, que eu vou parar, viu? Olha só.
Então, porque Antônio, a mistura foi tão grande, porque Antônio Ferreira Maia, ele tinha uma filha chamada Luzia Alves Ferreira Maia. Casou com Gabriel Ferreira Maia, filho de Domingos, que era irmão de Francisco Alves Maia. Que era irmão de Antônio, desculpem. Que era irmão de Antônio Ferreira Maia. E esses casamentos endogâmicos já vêm de muito longe. A Lagoa de Pedra, de onde nós descendemos, eu e Edivane e Josafá, os casamentos eram na família. É uma mistura tão grande. Zé Otávio está pesquisando há 20 anos. Ele disse que quando chegou nos Vinícius, ele disse que parece um enxu. É gente demais dos casamentos. Não é verdade, Laíris? Laíris é filho de Margarida Olímpia Maia, filha de Benício, conhecido como Benício o Torto. O pai de Laíris era Francisco de Vasconcelos Maia, filho de Alcindo, que era filho de José Olímpio Maia de Vasconcelos, casado com Maria Hermínia, que era filha do Coronel Maia. Laíris, para onde você puxar é Maia. Aqui tem um senhor chamado Chiquinho dos Correios. Chiquinho era filho de Chico Hermínio. Desculpe eu falar o apelido, que eu acho mais prático. Chico Hermínio era filho de Hermínio, que era filho do Coronel Maia. A primeira esposa de Hermínio era Maria Olímpia Maia de Vasconcelos, filha de Cipriano, irmão do Coronel Maia. Ela morreu, ele casou com Elisa, que era filha de João Agripino. 3 filhas de João Agripino, Rodolfo, eu estou até entrando na sua seara. 3 filhas de João Agripino casaram com 3 filhos do Coronel Maia, que Rodolfo vai explicar bem direitinho. César, oficial de justiça, 3. E o Coronel Maia casou com a viúva de João Agripino. Os filhos de Idalina, com o Coronel Maia, que ainda teve 2 filhos, Elvira morreu com 18 anos, e Francisco Maia Filho morreu com 15 anos. Eles eram irmãos dos filhos de Idalina e eram irmãos dos filhos do Coronel Maia, com Hermínia Clara de Vasconcelos Maia, que era filha do poeta Manuel Os Maia. Se for para falar em casamento, eu disse a Rodolfo, Robson já está abrindo a boca, você vou parar. Eu disse, Rodolfo, se nós formos falar em casamento, pode colocar a noite toda, a gente só para amanhã. Tudo o que é de casamento. Aqui em Catolé tem uma figura interessantíssima chamada Zé Coió. Quem conheceu Zé Coió? Pronto. Zé Coió era altão, andava com um saco aqui nas costas, ele tinha uma miopia forte e andava assim. Aí uma pessoa dizia, diga Zé Coió, ele dizia, José Olímpio Maia de Vasconcelos Neto. Zé Coió era filho de Maria Hermínia, que ela era filha de Maria Hermínia, filho do Coronel Maia. Zé Coió era bisneto do Coronel Maia. Aqui em Catolé, muitas pessoas, que as pessoas não sabem que são da família. E eu combinei com o Rodolfo. Rodolfo, vamos explorar, porque é família. É família. Nós não podemos ficar presos apenas a alguém. Precisamos conhecer essas pessoas. Taí de Cabeleireiro, ali no Tancredo Neves, era filho de Zé Cesário. Zé Cesário era filho de Severino de Pedro de Zeca. Severino de Pedro de Zeca era filho, Pedro era filho de Zeca. Fica uma dúvida, se Zeca era filho de Cipriano, não era filho de Cesário. Qual Cesário? Porque teve um Cesário, irmão de Manuel Antônio, que era o marido de Maria Olímpia, que era o pai do Coronel Maia. Cesário morava em Oricuri, e lá ele mudou o nome para Antônio Cesário de Castro. Essa foi minha introdução. Rodolfo vai destrinchar muita coisa agora, e eu prometi a Rodolfo, se ele precisar de mim, eu entro, se não precisar, porque Rodolfo hoje, com a idade que ele tem, é uma fonte de pesquisa, Pedro, que você falou a respeito de Valdivino. Rodolfo pesquisa diuturnamente, e pessoas como Rodolfo, Isaac, Laíris, Bastião de Ciazinha, Zeca Maia, Edivânio, Tanira é esse aqui, lá é Edivânio.
Muita coisa mesmo. Pois, pessoal, eu agradeço a atenção. É um tipo de assunto que cansa muitas vezes, mas para aqueles que têm interesse em tomar conhecimento da família, é gratificante tomar conhecimento da família. E sou sincero a vocês, porque eu e Rodolfo, a gente fica o dia todo, muitas vezes até 12 da noite, conversando. Até, Edilane, eu peço desculpas, porque Edilane está ali, a namorada de Rodolfo. E eu acho que muitas vezes, mas fica só atrapalhando, a gente está de conversar, ele é atrapalhando, né? Edilânia é descendente de Marica, Maria Francisca Barreto, que era filha do professor Antônio Gomes de Arruda Barreto, com Francisca Hermínia, que era filha do Coronel Maia. Ela morreu, ele casou com Júlia Hermínia, nasceram 10 filhos, só se criou Chateaubriand, que foi juiz de Catolé, morreu com 35 anos, parece 35 anos, 34 anos, morreu de tuberculose. E tem um fato interessante para eu fechar. A esposa de Chateaubriand, o juiz, era Dálida Suassuna, filha de Alexandrino Suassuna, que era filho de Raimundo Francisco de Sales, que era casado com Mariana Correia. Todos Suassunas descendem de um padre. E os maias, que descendem de João Agripino II, também descendem de um padre. Dona Angelina Maris Maia, que era a esposa do segundo João Agripino, era filha de Antônio Marques da Silva Maris, casado com Carolina Leopoldina Maris, e o pai de Antônio Marques da Silva Maris era o padre José Antônio Marques da Silva Guimarães, que teve esses filhos com Maria do Socorro Gomes Maris, lá em Sousa, o padre veio do Rio Grande do Norte. Todos os maias que descendem de João Agripino, descendem também de um padre. Só para eu fechar, eu garanto. O aluno estadual pediu para eu não chamá-lo mais de Bigode. Antididático, eu fazia com respeito. E eu disse na classe, pessoal, Bigode está pedindo para eu não chamar mais ele de Bigode. Bigode, eu prometo que eu nunca mais chamo você de Bigode, viu, Bigode? Aí ele achou graça. 7 filhos de Alexandrino, entre filhos e filhas. Está ali uma descendente de Alexandrino, filha do amigo velho Cesídio, lá de Picos. Cesídio, descendente de Quetim Suassuna, não é? 7 filhos de Alexandrino casaram com Maia. Pio casou com Dolores. Dolores tinha 13 anos, teve 21 filhos, morreu com 38 anos de idade, morreu de parto. Que era a avó do senador Ney Suassuna, a mãe de Américo Suassuna e por aí vai. Cícero Maia, que era irmão de Dolores, casou com Alexandrina Suassuna. Américo Hermenegildo, filho do Coronel Maia, casou com Maria Alexandrina Suassuna. Antônio Suassuna, filho de Alexandrino, irmão de João, o governador, casou com Áurea Maia Fernandes Diógenes, neta de Diogo Fernandes Maia. A mistura era grande. Joaquim Tolentino Ferreira Maia, filho de Laurentino, Edivânio, casou com Cassiana Pessoa Suassuna. Morreu, ele casou com Cristina Maia de Oliveira. Ainda conhecia uma filha de Joaquim Tolentino, chamada Naí. Nós falamos hoje. Os Maias também casaram muito na família Henrique de Sá. Laurentino casou com Maria Florentina Henrique de Sá, filha de Manuel Henrique de Sá Carvalho e Costa, que foi presidente do Conselho Municipal em 1851. Valdivino Lobo casou com Cléa Florentina Henrique de Sá, filho do Manuel. Enéas Olímpio Maia, irmão de João Agripino I, casou com Dona Quinquina, Joaquina Henrique de Sá, que era a mãe de Dolores, que era mãe de Américo Suassuna. Américo Suassuna era sobrinho de João Agripino I, sobrinho segundo. Ercílio Maia, irmão de Dolores, casou com Eleonor, Eleonor, sobrinha de Cléa, filha de Felipe Henrique de Sá. Manel Antônio Maia de Vasconcelos, ou melhor, Antônio Olímpio Maia de Vasconcelos, que era filho de Francisco Severiano do segundo casamento, porque ele casou, a primeira vez a mulher morreu, casou com a irmã. Casou o Antônio Leocádia de Sá Henrique Formiga, neta
do Manuel Henrique de Sá. Antônio Olímpia Maia de Vasconcelos, chamada Sinhazinha, casou com Enés Henrique de Sá. Eram os pais do médico Abdon Henrique de Sá, que é o nome de uma escola de Catolé. Abdon Henrique de Sá, que era o pai do Wilson Rosado, do Hospital de Mossoró, e de Francinete Rosado. Uma irmã de Antônio, irmã de João Olímpio, chamada Isabel Olímpio Maia, conhecida por Bela, casou com Flávio Henrique de Sá, também irmão de Cléa. E todos esses que eu falei, irmãos de quem? Você sabe, não diga não. Não diga não. Todo esse povo era irmão de quem? Francisca Mendes, mãe do Colégio Francisca Mendes, mãe de Antônio Mendes Ribeiro. Nada contra a praça Prefeito José Sérgio Maia. Aquela praça era a Praça Mendes Ribeiro. Francisca Mendes era irmã de todo esse pessoal. Então, a mistura dos Maias com os Henrique e com os Suassuna. Aí tem muito mais. Pessoal, agradeço a atenção, peço desculpas em ter me estendido. Agradeço de coração. Rodolfo vai destrinchar agora muita coisa. Eu prometi a Rodolfo que chegava até Antônio de Ferreira Maia, não foi? Mas entrei um pouquinho do Francisco, Alves Ferreira Maia. Agora, certo. Pronto. Passo para Rodolfo, tá bom, pessoal? Um abraço, fique com Deus, porque eu estou com ele. Parabéns, professor Lé, pela brilhante explanação, sempre fantástico. E na hora que eu falei sobre os vereadores, Danilo me disse que eu não falei em Humberto Maia. Eu que ratificar aqui falar em Humberto Maia, né? Foi um erro meu falar aqui que ele também é vereador representante da família Maia, em Catolé do Rocha. Também, descendente de Elis Vicente. Descendente de Elis Vicente, né? Eu tinha colocado a questão dos vereadores, Edivânio, mas eu parei, porque eu sei que já tomei muito tempo. Mas, atualmente, 4 vereadores dos Barretos são descendentes de Barica. Cláudio é Maia, por parte de Elise Vicente. Humberto Maia, né? E Popó, que é filho de Leomar. O prefeito é Maia, o vice-prefeito é filho de Severino, que é irmão do doutor Avani. É Maia. É Maia. Tá bom. Eu vou ser o mais breve aqui possível. O professor falou aqui nos irmãos, né? Os irmãos que vieram para o Curralinho. Francisco e Manuel Alves Ferreira Maia. Eles vieram para o Curralinho no início ali da década de 1800 e alguma coisa. Vieram para ocupar terras que eram herança da mãe deles, herança deles. Cês Maria de Diogo Nogueira Leitão, que pegava o Curralinho, do Gênio Papeiro, passava pelo Curralinho, provavelmente ia até a Fazenda Mulungu. Então, os 2 irmãos vieram, se instalaram ali, casaram-se com 2 irmãs Fernandes Pimenta, 3 na realidade. Francisco casou com Cosma, e Manuel Ferreira Maia casou com Damiana e, posteriormente, com Maria. Desses casamentos, desses dois casais, surgiram vários ramos que eu vou pincelar aqui rapidamente. Não vou me prolongar para chamar aqui o pessoal para compor a mesa. De Francisco Alves Ferreira Maia, 3 filhos. Felícia casou com Zé Lobo, é o ramo Lobo Maia. De Felícia Fernandes Maia com José Lobo dos Santos Maia. Vem o ramo Lobo Maia. Chiquinho do Mulungu, Chiquinha, Francisca Joaquina, casou com Joaquim Saldanha, vem todos os Saldanha. Certo? Diogo casou com a irmã de Zé Lobo, certo? E de Diogo vem, por exemplo, os ramos Cassiano Maia, que Isaac vai falar daqui a pouco, Rochael Maia, de Rochael. Os ramos também, os Fernandes, lá do Rio Grande do Norte, também vem de Diogo. Diogo casou 2 vezes, com Quitéria e com Maria Carolina da Silveira Fernandes, que vem toda uma família Fernandes Maia lá do estado do Rio Grande do Norte e do Ceará. Pela parte de Manuel Ferreira Maia, vem os Vasconcelos Maia, né, os descendentes também do Coronel Maia, vem de Manuel Ferreira Maia. Manuel Ferreira Maia casou 2 vezes. Do segundo casamento foram vários filhos. O professor já falou aqui, o Antônio Rodrigues casou com uma, né, filhos do Manuel Alves e da Maria Fernandes Pimenta, que vem uma grande família, a família Rodrigues Maia.
e também é um grande ramo que vem de Antônio Rodrigues, casou 2 vezes. Casou a primeira vez com uma filha de Zé Lobo e Felícia, e depois com a filha de Manaus Ferreira Maia. Então, o ramo Rodrigues Maia é um dos maiores ramos. Pela parte ainda de Diogo, eu queria falar aqui, né, uma filha de Diogo, a Secundina, que casou com Bernardo Ferreira Maia. Esse casal praticamente não é citado nos livros que tratam da genealogia da família Maia. Secundina e Bernardo. Os dois eram maias. Os dois eram descendentes do fundador dessa família, do patriarca. E eles praticamente não são citados. Vou citar aqui o livro do primo Galbi Saldanha, que ele citou lá, o casamento, de Bernardo e Secundina. De Bernardo e Secundina vem Rochael Maia, vem Diogo Maia, vem Francisca Secundina, que é o ramo Rochael, o ramo Cassiano, Delmiro, também Vicente, que casou com a Saldanha. Então, esse casal aí foram os patriarcas da Fazenda Arruda. Foram eles que fundaram a Fazenda Arruda, no início da década de 1850, e deles vem vários ramos importantes da família Maia que não são citados nos livros. A gente está fazendo também esse encontro, mas também para trazer à tona, né? Porque esse pessoal é um pessoal um pouco apagado aí da história, né? A história ficou mais privilegiada aí, o ramo dos Vasconcelos, né? Os descendentes do Coronel Maia se destacaram na política, né? Então, esses outros ramos, de uma certa forma, ficou escanteado. Mas a gente aqui hoje a gente vai falar daqui a pouco, né? Zeca Maia, Bastião, lá eles vão falar. Também falar o ramo Benício Maia também, um ramo importante, que vem de Benício Alves de Vasconcelos e Maria Madalena, né? Benício, filho de Manuel Antônio e Maria Olímpia. O ramo Benício Maia é um ramo dos maiores ramos, né? Que tem mistura com os Rodrigues, com os Olímpios. Então, já falaram aqui no ramo Rosada, que o Edivane vai falar no ramo Rocha Maia. Então, tem muita coisa ainda para a gente falar aqui, mas eu vou encerrar aqui a minha fala para